Caro aluno, seja bem-vindo ao primeiro vídeo da nossa disciplina Conectividade. Meu nome é Luiz Maia, eu tenho atuado na área de redes de computadores desde a década de 90 e acompanhei a evolução de toda a internet. Na parte acadêmica, eu sou graduado em Ciência da Computação e tenho doutorado em Ciência da Informação e será uma honra participar desse momento de aprendizagem com você, aluno. Então vamos iniciar aqui compreendendo quais os objetivos de aprendizagem dessa aula, ok? Essa aula ela fundamenta-se em apresentar um modelo de camadas OSI, compreender as funções da camada desse modelo e discutir o uso desse modelo no dia a dia do profissional de infraestrutura. É importante entender também como esse modelo de camadas ele se encaixa principalmente na área de redes de computadores, no aspecto relativo à disciplina de conectividade. Então, para isso, a gente faz um pouquinho dessa contextualização histórica, ok? Então, é importante pensar que a área de redes ela nem sempre foi dessa forma que a gente conhece hoje, essa forma aberta, onde vários fabricantes interagem, constroem equipamentos, etc. No início, você tinha alguns fabricantes que dominavam o mercado, e aí para você fazer uma rede de computadores ou construir uma rede de computadores, era necessário que você utilizasse somente equipamentos desses fabricantes. Então você tinha mercados específicos, fabricantes que faziam os equipamentos, e para você montar a rede você não poderia comprar de outros fabricantes. Isso é um agravante porque de certa forma, os fabricantes dominavam a comercialização e venda desses equipamentos. Aí, pensando nisso, o modelo de discussão por camadas ele começa a ficar muito interessante, porque permite uma modularização do processo de equipamentos, de fabricação desses equipamentos, desenvolvimento dos equipamentos, dos protocolos de redes, e permite que fabricantes atuem, cada um em suas camadas, em seus módulos específicos. Então, esse é o contexto histórico. O modelo OSI ele foi desenvolvido com esse propósito de possibilitar uma arquitetura aberta de fabricação de equipamentos de rede. Okay? Então, a gente tem aqui, com o objetivo de evitar soluções proprietárias nas redes, foram apresentadas sugestões de arquiteturas abertas. E aí duas dessas arquiteturas, desses modelos, são próprios na área de rede, são bem conhecidos e todo um profissional da área de infraestrutura deve conhecê-los, que são o modelo OSI, que ele foi criado há muito tempo atrás, ele é de 78 e até hoje ele é referência na área, é muito utilizado em diversos aspectos, igual nós vamos acompanhar até o final desse vídeo. Também o modelo TCP/IP de 74. Esse modelo TCP/IP ele é um pouco mais prático, diferente do OSI, que é totalmente conceitual. O que eu quero dizer com isso? Que o OSI ele não existe de fato. O OSI é um modelo abstrato. Ele foi elaborado para pensar nessa arquitetura desenvolvida por formas de camada, de formas de módulos, por partes, ok? Como a própria sigla do nome diz, OSI significa Open System Interconnection, ou Sistema Aberto de Interconexão. Então, como são camadas, a gente pode verificar nessa figura que é dividida em 7 camadas, 7 módulos principais aqui. As camadas são numeradas de cima para baixo, então a gente tem a camada 1 como sendo a camada de física, a camada 2 a camada de enlace, a camada 3 a de rede, a 4 de transporte, a de 5 a sessão, 6 a apresentação e 7 a aplicação. Então o objetivo, prezado aluno, é realmente a gente conhecer um pouco de cada uma dessas camadas e como ela se encaixa no modelo OSI tão conhecido e tão necessário para um profissional na área de redes de computadores. Por que usar camadas? Justamente para possibilitar que diversos fabricantes atuem no mercado. Então um fabricante vai atuar numa camada, por exemplo, de rede, fazendo o equipamento para essa camada, enquanto outros vão se preocupar com a camada de transporte do modelo. Então você permite essa modularidade e, por si só, esse ajuste do próprio mercado.
É um modelo de referência em que camadas permite a discussão da arquitetura. O que quer dizer isso? Significa que um profissional de redes vai conseguir conversar com outro profissional de redes num linguajar mais tranquilo. Por exemplo, olha, existe um protocolo chamado L2TF, que é um protocolo de tunelamento. O que é esse L2? Esse L2 é justamente Layer 2, que significa camada 2. E aí o profissional sabe, ó, camada 2 é a camada de enlace. Então, esse protocolo atua na camada de enlace. Então, isso que é a importância de um modelo de referência como o OSI. Hoje ele é muito utilizado para isso. Vocês vão escutar, por exemplo, esse switch atua na camada 3. A camada 3 é referente à camada de redes. Então é um switch mais avançado, porque geralmente o switch atua na camada número 2. Modularização facilita a manutenção e atualização do sistema. Você pode tirar uma camada, colocar uma outra camada de um outro fabricante, que o sistema vai continuar funcionando, porque ele não é preso nesse aspecto da comunicação do início ao fim. Iniciamos aqui falando um pouquinho da sétima camada, que é a camada de aplicação. Essa camada é a que está mais próxima do usuário, é a camada que recebe as informações do usuário e vai passar para o respectivo protocolo. Por exemplo, se for um protocolo de correio, essa camada receberá o e-mail e transformará isso em informação que será utilizada pelo protocolo de correio. Suponhamos, fazendo uma analogia ao TCP/IP, seria o protocolo POP. Outro ponto importante desse modelo de camada é conhecer o encapsulamento e desencapsulamento dos dados. O que significa? Significa que um dado ele não pula entre camadas, ou seja, ele não pode passar da camada de aplicação, pular para a camada de sessão. Ele sempre vai seguir essa sequência, descendo ou subindo, dependendo se o dado está sendo enviado ou recebido. O que significa que a camada de aplicação pega o dado, encapsula ele para a camada de apresentação e passa essa por vez para a camada de sessão, para transporte e assim respectivamente, até que o dado chegue na outra ponta, que nesse caso é o meio físico, ou seja, depois da camada física nós temos um meio físico. Então a camada de aplicação é essa responsável pela comunicação com o usuário. Depois da camada de aplicação nós temos a camada de apresentação. Essa camada no passado ela já teve uma função muito forte. Atualmente ela perdeu um pouco a finalidade, mas significa que a gente tem que entender que os dados que passam nas redes são binários. O computador não vê um A, não vê um B, né? São informações binárias. E aí nós temos alguns exemplos, né, como isso foi evoluindo do EBCDIC até o Unicode. Então essa camada ela foi pensada justamente para possibilitar que esses símbolos sejam compreendidos por nós humanos, e independente do critério de comunicação elaborado. Seguindo a camada de sessão, que é uma camada de tratamento dos dados no aspecto de fluxo, ou seja, você tem como se fosse um sinaleiro de trânsito, na qual você pode falar, olha, eu estou processando a linha das informações, espera um pouco, ou siga, pode mandar mais dados. Então é a camada de sessão. A próxima camada é a camada de transporte. É uma camada na qual a gente pode visualizar nessa figura que nós temos aí algumas aplicações, como correio eletrônico, emulação de terminal, transferência de arquivo, que mandam informações por meio das camadas anteriores para a camada de transporte. Ela é responsável por meio, fazendo uma analogia ao modelo TCP/IP, por exemplo, ao TCP ou UDP, há uma porta específica do computador que vai seguir para as outras camadas que estão mais próximas do meio físico. E aí, esse próximo slide ele ilustra bem esse momento de chegada do meio físico da informação. Observe que o equipamento ele é importante nessa atuação por camadas, ok? A gente tem aí o roteador, por exemplo, que atua na camada de rede. E o roteador ele segue a função da camada de rede. Qual que é? De endereçamento lógico dos pacotes.
Professor, o que isso significa? Endereçamento lógico do pacote é um endereçamento que não é o físico, é um endereçamento IP, por exemplo. Ele vai traçar as rotas fazendo com que um pacote siga entre as redes locais. Nesse caso, a camada de enlace, a gente tem um switch, que já é o endereçamento o endereçamento físico. Ele trabalha com endereços MAC. E os endereços MAC eles são gravados no próprio equipamento. Isso, diferente do lógico, a gente pode mudar muito facilmente o endereço IP. Por último, a gente tem a camada física, que é responsável justamente pela especificação elétrica que vai essa informação seguir, vai fazer ela ser codificada ou transformada no meio físico através de sinais elétricos como ou voltagem ou mesmo radiofrequência. Bom, finalizando, nesse vídeo educativo você compreendeu o funcionamento e importância do modelo de camadas OSI para o dia a dia do profissional de redes de computadores. Bom, pesado aluno, é isso. Interaja no nosso ambiente virtual, participe, faça os exercícios, desejo sucesso na continuação dessa disciplina. Obrigado.